Israel que eu guardei. Também farei de ti uma luz para os gentios, de modo que leves a minha salvação para todas as nações até os confins da terra. Tá vendo? Deus ama os gentios e quer salvar o mundo inteiro. A Torá manda você amar o estrangeiro, né? Então isso aqui tá em Isaías, ó. Isso aqui é deles, dos próprios judeus. O Talmud já não. O Talmud já fala coisas horríveis dos gentios, das nações, né? A Torá quer que o mundo ame Israel. O Talmud ensina você diz que Israel é superior e que o resto é resto, e ensina. Por culpa do Talmud, o mundo fica com raiva da Torá, né? Esse que é o problema. É o que tá acontecendo agora. Por culpa dos Soros, Rothschilds, JP Morgan, ou uma galera aí que não usa o seu poder, tipo o Safra, aqui no Brasil também, né? O Lehman, uma galera famosa aqui, judia, que poderia estar investindo na verdade, tá nem aí, né? E no mundo inteiro é assim. Então esse é o grande problema. O mundo tá começando a ficar com raiva da Torá, de Israel, como se a Israel verdadeira da Torá fosse essa daí, que explode inocente, que bate recorde de aborto, bate recorde de ateísmo, promiscuidade. Essa Israel é dos Rothschilds, que se dizem judeus e não são. Soros, que se diz judeus e não é. JP Morgan, essa galera toda, Bezos, Bill Gates, se diz judeu e não é, né? E vão queimando o filme de Israel, vão queimando o filme da Torá, vai fazendo o mundo pegar raiva do judeu verdadeiro, da Torá, de Deus, e às vezes até do Messias, que avisou. Olha o que o Messias falou, ó. Veja o que farei com aqueles que são a sinagoga de Satanás. Isso no Apocalipse, ó. Eles se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostem aos pés e reconheçam que eu o amei. Então, ó, ele tá falando com quem é judeu de sangue, porque, ó, eles vão ver que eu amei Deus. Eu amei Deus. O Messias amou Deus, a Israel verdadeira, e tudo que ele fez foi por Deus. E esses que estão contra Cristo, que nem Soros, Rothschilds, esses que se dizem judeus e não são, e estão fazendo Israel bater recorde de aborto, ateísmo, promiscuidade, e financiam cultura woke, como o Soros faz. Eles estão queimando o filme de Israel, dos judeus, do próprio Messias, da religião. Estão criando um monte de ateu, com esse poder que Deus deu pra eles. Deus deu esse poder pra eles salvarem o mundo. Deus prometeu esse poder, ó. O Bezos, o Bill Gates, o Warren Buffett, essa galera. Tem alguns aqui, galera também forte. O Arnaud Beleza, Slim não, né? Slim é libanês, né? Que era cristão, acho. Mas tem a maioria é, né? Aqui é. Olha o poder que eles têm. Larry Page é. E aí o pessoal também vai exagerando, vai criando vai criando uma revolta que gera problemas, né? Ó, onde estão os bilionários judeus no mundo, ó? Então, no Brasil tem 9, na Colômbia 1, Estados Unidos 163, a Israel 39, Rússia 21. Então o pessoal começa a viajar nessas questões, né? Ó, olha que loucura, ó. Os judeus são 2% dos Estados Unidos. 2 só. Mas 35% dos bilionários. É um negócio muito louco você pensar, né? Que todos os judeus do mundo dão a população de São Paulo, por exemplo. Menos. Tem mais gente em São Paulo, na capital. Na capital. Não, vai, tem um pouquinho mais de judeu. Deve ter uns 11 na capital, 12 na capital. Tem 14 milhões de judeus no mundo. Então imagina, São Paulo. Você pega São Paulo e espalha no mundo inteiro. Pum! E eles são tão abençoados por Deus, seus patriarcas são tão amados, que eles conseguem, que eles têm tudo isso. E eles podiam fazer o mundo amar Deus. O mundo tá em ordem, né? E eles investem na cultura woke. O que eles se dizem judeus não são, abandonaram a Torá. E queimam um filme do judeu verdadeiro, queimam um filme da Torá. E a gente que tenta defender ainda é acusado disso ou daquilo. Agora, se a gente ficar quieto é que é o problema. Se a gente ficar quieto, o mundo vai achar que é a mesma coisa. Que esses bilionários aqui, ó, é a Torá. Que Soros, Rothschilds e financiamento da cultura woke é a Torá. Vai pegar a raiva de Israel, vai pegar a raiva da religião, né? Então a nossa função é fazer alguma coisa, né? E aqui você vê percentual, ó. A maioria deles segue o judaísmo. A minoria, apesar de ser bastante, os mais novos principalmente, ó, que não tem religião e que também acaba prejudicando a Torá, porque é o povo de Deus, né? Então é uma missão pesada que a gente vai falar um pouco hoje. Se você vai lá na Forbes, ó, os mais ricos do mundo, os bilionários do mundo, ó. O do Google, da Oracle, Larry Page servindo o Google, o da Dell, ó, os computadores, o do WhatsApp, ó, que agora também é do Zuckerberg, que também é. Então você vê, eles têm muito poder, ele e o Bill Gates, que também é. Então Deus abençoa eles têm muito poder, né? Os mais ricos do mundo, eles podiam estar levando a Torá, levando a justiça, o amor, ficam financiando a cultura woke. Então você vê os Soros aqui, ó. As teorias da conspiração dirigidas a Soros, que é descendente de judeus. Então ele afirma, é fato.
Ele é judeu, ele usa a questão do sangue, mas ele não segue a Torá. Então não dá pra você ficar com raiva de Israel, do judeu verdadeiro, que é a Torá viva, a Israel verdadeira, que não é essa aí, que bate recorde de aborto. E aí, tudo isso tá queimando o filme do que é santo, né? Aí tem sido frequentemente descritas como antissemitas. Caramba, o cara tem todo esse poder, faz tudo isso, financia cultura woke, é de fato de lá, e aí antissemita? Porra, não entendi, não faz sentido nenhum. Quer dizer, não é mentira, então é verdade, então não é teoria da conspiração. Então também não é antissemitismo, cara. Antissemitismo é ficar quieto e deixar o mundo pensar que isso que Soros faz, Rothschild faz, JP Morgan faz, Bill Gates faz, a galera faz, é o que a Torá aprova, porque são judeus. Não! A gente vai acusar esses pra defender o judeu verdadeiro, a Torá verdadeira, a Israel verdadeira. Isso que os profetas fizeram, é nossa obrigação. O mundo sabe que ele é judeu. O mundo tá pegando raiva dele, raiva de Israel por culpa dele. Por culpa do Rothschild, JP Morgan. O Kim defende essa falsa Israel que bate recorde de aborto. E ele não sabe que é financiada pelo mesmo, que financia isso no mundo inteiro, que é esse que ele tá atacando agora. Então tem algumas coisas ainda pra essa galera ligar, né? Por que algumas grandes empresas adotaram discursos que até pouco tempo atrás eram vistos como radicais? Será que é só para evitar cancelamento? Será que o mundo enlouqueceu ou tem alguma coisa maior? Pois é, eu sei. O Mário Schwartzman, né? Ele era judeu, ensinou a Cabala como modelo de negócio para vários que hoje vendem cursos. Se arrependeu e quando denunciou foi morto. Ele formou desde o Ryan a Marçal. Olha que loucura, né? Você deve estar pensando, por que... Então isso que é estranho, né? Ele vê esses gigantes financeiros. A gente vai ver quem são esses gigantes financeiros que ele tá falando. Os gigantes financeiros são esses daqui. Da falsa Israel, que ele defende. Esses daqui, da falsa Israel, que eles defendem. Eu não entendo por quê. Né? Se alguém souber aí, fala na descrição. Por favor, comenta aí. Que eu não sei, tem alguma coisa errada não está certo. O Kim fez moção pra proibir ajuda humanitária na faixa de Gaza e quando foi criticado pelo Pimenta ainda processou. Isso é meio louco. Acho que ele não sabe das coisas, né? Queria ter a chance de esclarecer, né? Porque, como assim, velho? O Gaza, que é muito louco isso. Como que ele é cristão e tá apoiando a falsa Israel que odeia Cristo? Como que ele tá atacando Soros, Rothschilds, a cultura woke, mas tá defendendo a falsa Israel de onde eles vêm, que eles criaram, que eles promovem? Ele tem alguma coisa que falta ele ligar ainda, né? Não é por mal. Acho que ele quer acertar. Mas ninguém é perfeito, ninguém sabe tudo, né? Agora, imagina, você explodir muçulmano que tá rezando pra abortar um pouquinho mais no solo santo. Ainda odiando Cristo e usando cristãos pra fazer essa atrocidade. Ele tem que ligar os pontos e a gente tem que acordar antes que ele erre mais sem saber. Entendeu? Pelo bem dele mesmo. A Viviane falou, tô lendo Zohar, parece que o segredo é doar de coração. Na verdade, a sintonia com a harmonia da vida, né? A vida tem que te amar de volta pra coisa dar certo. Isso é o que a gente chama de bênção de Deus, né? Então, na verdade, a única doação, a única caridade que vale mesmo é aquela que você faria mesmo que não ganhasse nada. Ah, mas se eu não ganhar nada da lei do retorno, se eu não ganhar nada de Deus, ninguém estivesse vendo... Pelo contrário, se eu fosse perder fazendo isso, perdi dinheiro fazendo isso, ainda assim eu ia fazer. Não vou deixar você passar fome nem fodendo. Tó! Essa é a doação que vale. Essa é a doação de coração, a única que eu faço. Mais empresas... Os caras não sabem, velho. Vocês não podem ter raiva só também. A gente só vai ter raiva. Os caras não sabem, a gente tem que tentar falar. Tá vendo? Você não acha estranho, Kim? Que essa galera que promove a cultura woke e que derruba quem vai contra, seja financiada pelos Soros, que é da falsa Israel que você defende, ou pelos Rothschilds, que é da falsa Israel que você defende, ou pelos acionistas da Vanguard, que é de lá também, da BlackRock, que é de lá também, né? Ou é sempre esses... Você não acha estranho que esses que odeiam Cristo queimam o filme da Torá, se dizem judeus e não são, porque não agem como judeus, no máximo seguem coisas absurdas do Talmud, que não é a Torá? Você não acha estranho que esses 2% dos Estados Unidos sejam 35% dos bilionários, controlem o dólar, consequentemente o bem-estar das outras nações? E falar essa verdade aqui pra defender a Torá, pra defender a Israel verdadeira, e dizer, esses donos do mundo não são a Torá verdadeira, não são judeus verdadeiros, mas como Cristo disse, se dizem judeus e não são. Eu apontar isso aqui é antissemitismo? Antissemitismo é se calar e deixar o mundo achar que é a mesma coisa. Tá? Esse erro a gente já cometeu. A gente tá se redimindo. E outro, quem trabalha pra cacete, né, velho? Também. Tempo que ele tem livre aí, ele vai jogar uma parada, vai dar um rolê. Não, cara, não sei ficar procurando canal pra ler, né? Pra ver. Talvez ele tenha chance de não ter visto mesmo, né? Diferente dos outros, que a gente sabe que vê. Que eles financiem o aborto. Esse mesmo que você tem toda a razão. Você tá acusando financiamento abusivo do aborto, da putaria, da zona, da castração de crianças. Você tem toda a razão em dizer quem financia isso é Soros. E o resto? Mas você esquece que o recorde de tudo isso que você está acusando, recorde de aborto, onde acontece? Na falsa Israel que você defende. Que é de onde os Soros vêm.
Na falsa Israel que odeia Cristo. Bate recorde de ateísmo, promiscuidade, aborto. Tudo que você critica da cultura woke, a falsa Israel que você defende bate recorde. Apenas ligue esses pontos pra ver que eles se dizem judeus e não são. Estão queimando o filme do judeu. O mundo tá pegando raiva do verdadeiro judeu por conta deles. E raiva da Torá e até do Messias por consequência, da religião, de Deus. Por conta desses que agem em nome dele, do que é santo pra fazer essas atrocidades. E tantos cristãos os defendem, como é o seu caso. A falsa Israel é Soros, é Rothschild. É essa galera que promove cultura woke. Tanto que a falsa Israel é recorde de tudo isso. Não é minha opinião. É com tristeza que eu digo isso. E o foda é isso. O mais complicado é isso. Quando você cita fatos, entendeu? Não é minha culpa que o Soros é de lá, que o Rothschild é de lá, que a galera, que os 36% dos bilionários dos Estados Unidos são de lá. Mesmo eles sendo 2% da população. E no mundo isso se repete. Imagina, a população de São Paulo é quase nada perto do mundo. E sendo os mais ricos do mundo? É lógico que é louco e não é minha culpa. Aí eu falo isso é antissemitismo? Lógico que não. É pra defender o judeu verdadeiro, porque essa bênção foi dada pra eles enaltecerem Deus. Não promover a cultura woke. Aí quando você fala as coisas óbvias, você que é o anti sei lá o quê. E religiosamente também. Quando você fala, pô, os judeus, se não aceitarem o Messias, que é quem tá defendendo eles, o nome de Cristo protege Israel, protege os judeus no mundo inteiro. Se você ficar negando Cristo e ficar sem ele, você vai se ferrar. Aí eles falam antissemitismo, isso aí. Dizer que pra ser salvo tem que aceitar Cristo. Porra, é minha culpa que vocês negaram ele. Dizer que quem negou Cristo, que os judeus vão ficar na tribulação é antissemitismo. Caralho, mas é nossa culpa que os judeus que negam o Messias que une todo mundo? É antissemitismo dizer fatos? E Cristo mesmo veio pra salvá-los. Olha aqui, olha o que ele falou. Mas ó, veja o que eu farei com aqueles que são sinagoga de Satanás. Se dizem judeus, eles não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés, pés de Deus, e reconheçam que eu o amei. O Messias só quer que Israel entenda que ele mergulhou no inferno por amor a Deus, que ele mergulhou nas nações para salvar o que foi promessa divina, para cumprir o que foi promessa divina, foi por amor a Deus, que Cristo fez o que fez, se tornou o que se tornou e foi onde foi. Israel vive do nome de Cristo, da coesão cristã. Todo judeu vive, tem respeito, poder, dinheiro, porque é protegido pela coesão cristã, que é maior do que qualquer outra coesão, seja chinesa, seja árabe, muçulmano, o que você quiser. A coesão cristã é a maior de todas e protege os judeus. E eles nos odeiam a troco do quê?